contados e você também pode ajudar-nos a multiplicar. Nós vamos mostrar para vocês agora, vamos apresentar para vocês a participação especial de um dos representantes de linhas religiosas, que é o Jihad Samur. Jihad é de Barretos, ele é presidente da mesquita daquele município e representa o islamismo. Ele esteve conosco pessoalmente em outras edições, mas desta vez, por razões de agenda, ele não pôde estar aqui conosco presencialmente, mas contribui com o nosso conteúdo através do vídeo que passamos a assistir agora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão, bem como todos os outros, eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e dê paz até o dia do juízo final. Amém. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós, pela visão islâmica, primeiramente devemos entender que Deus Altíssimo seja, ele tem vários atributos, que ele intitula a si próprio. É citado 99 nomes em relação a Deus. E um desses nomes é considerado aquele que ama, o amoroso. Em relação aos outros nomes, todos os outros, na sua grande maioria, se relacionam a esse amor. Vejamos exemplos como a benevolência, como a clemência, como a generosidade, como o misericordioso, o misericordiador, a fonte de paz, a fonte de justiça, a fonte do amor completo em relação ao Criador, juntamente às suas criaturas. Então, quando nós vemos os atributos desse nosso Criador, nós vemos que ele é o amor por si só. E quando nós assimilamos esse amor, nós devemos ter uma cautela. Será que estamos a par desse amor? Será que nós estamos retribuindo essa misericórdia, essa compaixão que ele tem junto a nós? Qual é a nossa atitude? O profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse amor deve ser acima de tudo, pois o amor de Deus é maior que o amor de uma própria mãe junto ao seu filho. O amor de Deus é aquele em que o ser humano, por mais que ele erre, por mais que ele cometa falhas, Deus Altíssimo seja, está aguardando o arrependimento dele. Está aguardando que esse ser humano volte a ele. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão, que ele está mais próximo de nós que a nossa veia jugular está do nosso pescoço. Então ele está próximo, ele está aguardando o rogo do suplicante, ele está aguardando o pedido, o arrependimento dos seus servos. E quando nós falamos desse amor do Criador, nós estamos falando de um amor sincero, um amor verdadeiro. E nossas atitudes devem estar compatíveis com esse amor, para que esse arrependimento seja sincero e seja aceito. Quando nós, seres humanos, nós fazemos o bem junto às criaturas, a título de exemplo, ajudando, sendo uma pessoa benéfica ao ser humano em geral, se nós analisarmos, a criatura, normalmente, ela é ingrata. Acerte 99 vezes junto a uma pessoa. Faça o bem a ela 99 vezes. Se você errar uma vez, ela vai jogar na tua cara essa única vez que você errou e não vai lembrar das 99 vezes que você acertou. Como é Deus junto a nós?
Se você errar junto a Deus 99 vezes e você se arrepender uma única vez dos seus pecados, de uma forma sincera, Ele irá lhe perdoar e irá apagar as 99 vezes que você errou. Esse amor universal, ele é um amor completo. Por isso que ele é o amor maior do que o amor de uma mãe junto ao seu filho. E quando o ser humano, ele se rebela por conta de algo que ele acha que é ruim que está acontecendo na vida dele, ele deve se lembrar que Deus Altíssimo seja, ele tem um propósito para cada coisa. Ele tem um propósito para o ser humano. Algo que ele está tirando de ruim para algo benéfico. Ou algo para abrir os olhos do ser humano. Pelo amor que ele tem junto a esse ser humano. Às vezes o ser humano está no caminho errado e Deus Altíssimo seja, manda testes para esse ser humano, para ele acordar, para ele se voltar ao Criador, para ele manter o que Deus ordenou e se afastar do que ele proibiu. É como uma mãe junto ao seu filho. Lá atrás, nós podemos ver que às vezes certas limitações, certos castigos, certas punições que as nossas mães, os nossos pais fizeram em relação a nós quando crianças, hoje nós vemos que era para o nosso próprio bem. Hoje nós reconhecemos que aquilo que foi praticado, que nós achávamos que era um castigo, que era uma punição, era algo para nós não cairmos num buraco ainda maior, ou para desviarmos dele, dos riscos que poderia ocorrer pela atitude praticada se nós insistíssemos. E os nossos pais, as nossas mães, nos puníamos e nos alertávamos sobre esses caminhos. E Deus Altíssimo seja, Ele faz a mesma coisa. Às vezes o que nós achamos que é um mal para nós, é um bem. Deus diz isso no Alcorão. Se você acha que aquilo é um mal, na realidade aquilo pode ser um bem, para que você não tenha o castigo, para que você não tenha prejuízos, para que você não tenha qualquer tribulação maior na sua vida. Então, esse amor universal, ele deve ser correspondido. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão que se verdadeiramente amai a Deus, segui o que ele ordenou, que ele perdoará todos os pecados. Então, depende de nós, depende das nossas atitudes, sermos coerentes com esse amor. E não apenas aguardarmos de braços cruzados que ele vai ser sempre o misericordioso, que ele vai ser sempre o amoroso. Pois a ira de Deus também, junto aos transgressores, junto àqueles que descumprem as suas ordens. Porém, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz que a misericórdia de Deus é maior que a sua ira. Então ele aguarda o arrependimento dos seus servos. Ele aguarda que esses servos voltem ao caminho correto, ao caminho do amor verdadeiro que Deus tem com eles, e não ao caminho inverso, ao caminho que leva à destruição, que leva às brigas, que leva aos assassinatos, que leva à violência, que leva à prática de atos que ele proibiu de uma forma geral. É relatado pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que na época do profeta Moisés, havia uma época em que não estava descendo a chuva, não estava descendo a dádiva maior do Criador para que as plantas crescessem, os animais se alimentassem, etc. E o profeta Moisés, ele falava com Deus, ele levantou as mãos e pediu a Deus que mandasse a chuva.
E Deus Altíssimo seja disse: ó Moisés, há uma pessoa entre o seu povo que está cometendo pecados, que está fazendo algo contrário às minhas ordens. Moisés então questionou a Deus: como irei saber? E Deus Altíssimo seja disse: se essa pessoa parar de pecar, eu mandarei a chuva. Moisés então foi até seu povo, reuniu a todos e disse: a chuva não está caindo porque um entre nós está pecando. E essa pessoa deverá ser afastada do nosso grupo. E ninguém se manifestou publicamente. Passou um tempo, a chuva caiu. O profeta Moisés então voltou até Deus e questionou a ele: ó meu Criador, mandaste a chuva, e eu não sei quem é o pecador. E Deus Altíssimo seja disse: aquele que estava pecando, ele intimamente, sozinho, se arrependeu junto a mim dos seus pecados, de uma forma sincera. E o profeta Moisés, curioso, disse: quem era ele, ó meu Criador? E Deus Altíssimo seja respondeu a Moisés: ó Moisés, eu escondi o pecado dessa pessoa durante 40 anos, para que ele não fosse exposto a todos. E você quer que eu escandalize ele agora? O que essa história nos passa? Nos passa o amor de Deus junto à sua criatura, junto aos seus servos. Imagine essa pessoa, pecou durante 40 anos, e Deus Altíssimo seja, aceitou o pecado dele e não deu publicidade de quem era, porque essa pessoa se arrependeu sinceramente. Imagine nós, seres humanos, o que nós fazemos em relação ao outro, escandalizamos o outro, damos publicidade ao outro por algo que a pessoa erre em relação a nós. Mas o Criador não é assim. O Criador, a clemência dele abrange tudo, a misericórdia dele abrange tudo. E esse é o amor maior, esse é o amor sincero que Deus Altíssimo seja, ele tem em relação a nós. Basta nós querermos, basta nós procurarmos o nosso Criador, porque o amor dele é universal. Não é à toa que Deus Altíssimo seja, ele aguarda o arrependimento até do pecador. Como isso? Se uma pessoa fizer uma ação boa, Deus Altíssimo seja, ele retribui a pessoa de acordo com aquela ação que ele realizou. Se a pessoa intencionou fazer uma má ação, Deus Altíssimo seja, fica aguardando, manda os anjos aguardarem se vai ser praticada aquela ação ou não. Se a pessoa praticou aquela má ação, ela recebe uma penalidade como pecado. Se a pessoa, por algum motivo, ela intencionou em praticar aquela má ação e por algum outro motivo ela desistiu, Deus Altíssimo seja, fala o quê? Para os anjos: aguardem. Se a pessoa desistiu da prática dessa má ação, Deus manda aos anjos computarem a essa pessoa uma boa ação. Então nós vemos o quê? Se a pessoa praticar uma boa ação, ela ganha 10 vezes aquilo que ela praticou junto a Deus. Independente da ação que seja. Se ela praticou com sinceridade, ajudou alguém, contribuiu em algo, fez caridade, foi uma pessoa com conduta, valores na sociedade, uma pessoa que auxiliou e contribuiu, ela ganha 10 vezes. Se ela praticou um erro, ela ganha uma penalidade e não 10 penalidades. E se ela intencionou praticar um erro e por algum motivo ela desistiu no meio do caminho, essa pessoa ganha uma boa ação junto a Deus. Quer maior amor do que esse, do nosso Criador? A misericórdia dele então é ampla, abrange a tudo, sem exceção. E esse amor deve ser
retribuído da forma correta, amando a Ele como Ele nos ama, fazendo o que Ele ordenou, se afastando de tudo que Ele proibiu, para que nós sejamos pessoas melhores, pessoas que somam na sociedade, células sadias que somam com as outras, que se coloca no lugar do outro, que é uma pessoa proativa, que é uma pessoa que mantém essa misericórdia em relação aos outros. Por quê? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: aquele que não é misericordioso, aquele ser humano que não tem misericórdia com as criaturas, independente de quais sejam e do que elas praticam, o Criador não terá misericórdia com ele. Então, para nós termos a misericórdia, o amor de Deus junto a nós, nós devemos espalhar esse amor junto às pessoas. Porque, havendo a misericórdia com as criaturas, o Criador terá misericórdia de nós. E se nós não termos essa misericórdia junto às criaturas, o Criador não será misericordioso com nós. Deve haver então esse equilíbrio. E não apenas da boca para fora. Eu amo a Deus e minhas atitudes são contrárias a Deus. Como o amor dele descerá até nós se nós trilharmos esse caminho inverso que ele nos passou, para nos afastarmos dele e não perpetuarmos em algo que irá prejudicar a nós mesmos, cavando assim os nossos próprios buracos, onde iremos cair um dia se desviarmos desse amor e dessa misericórdia ampla, conforme citado. Então, essa é uma mensagem bem simples do que é o amor de Deus, da sua misericórdia, em relação ao Islã. O que o islamismo passa para nós entendermos, pois um dos pilares da fé islâmica é a crença no destino, é a crença que Deus Altíssimo seja, tudo destinou, tudo Ele determinou como iria acontecer, seja o nosso nascimento, a nossa morte, para nos tranquilizar, para fortalecer a nossa fé, para sermos agradecidos sempre, seja na adversidade ou na prosperidade, devemos dizer graças a Deus. E esse agradecimento, Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: se agradecerdes, Ele acrescentará, Ele mandará mais bênçãos em nossas vidas. Por quê? Porque nós sabemos que o Criador, Ele tem um propósito para cada um de nós. E feliz é aquele que está satisfeito, com contentamento junto àquilo que ele possui, sendo uma pessoa de bem, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa de valores, conforme o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi enviado. Deus Altíssimo seja, diz: e não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade, para todos os povos. E ele veio para aprimorar essa boa conduta, esses valores, para que nós reconhecermos o amor de Deus que Ele tem em relação a nós, as dádivas que estão em nós mesmos, do universo, da terra, dos alimentos, as dádivas que nós temos nos nossos corpos, a visão, a audição, poder andar, poder respirar. Isso reflete então o amor de Deus em relação a todos nós. Que a paz de Deus estejam com todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pronto, então.